Hoje é dia de livro, eu trago para vocês o meu 35º lido em 2023, o terceiro de setembro. A gente conversa sobre A Mão e a Luva, de Machado de Assis. Se você não me conhece, prazer, eu sou a Vivian, é muito bom ter a sua companhia aqui comigo. Hoje eu trago A Mão e a Luva, o segundo romance publicado por Machado de Assis em 1874. Eu trago dentro do meu projeto recente, que é de reler todos os romances de Machado de Assis em ordem cronológica. Eu já trouxe Ressurreição, eu vou deixar o card aqui para você, caso ainda não tenha visto. Depois você clica aqui, tá bom? Vai ser muito bom ter a sua companhia lá também. E hoje eu trago este que foi o segundo romance dele, publicado em 1874. Originalmente, o Machado de Assis publicou no formato de folhetins para o jornal O Globo, e foi a primeira experiência dele como folhetinista, seguindo o exemplo de José de Alencar, que era seu amigo. E aí foi publicado num período de 39 dias, entre 26 de setembro até o dia 3 de novembro, e foi dividido em 20 folhetins, e na ocasião o Machado de Assis tinha dado um outro título, que é Um Perfil de Mulher, que eu acho que fica bem mais interessante do que A Mão e a Luva. Inclusive, A Mão e a Luva vai aparecer aqui dentro do livro, praticamente na última linha da história, bem lá no finalzinho, explica aqui este A Mão e a Luva. É um romance de 116 páginas, bem curtinho, bem leve. Essa edição minha é da Martin Claret, de 2007. Acho essa capa bonitinha, é diferente do que temos hoje em dia, né? Mas eu gosto. E essa coleção, a obra-prima de cada autor, traz aqui perfil biográfico, traz aquele questionário, sabe, sobre a leitura, tão anos 90 isso, eu achei tão saudosista, achei bem legal de ler essa história. E aqui a gente tem então um romance com poucos personagens, tá? São 6. São 3 mulheres e 3 homens, 3 jovens homens. A personagem principal é a Guiomar, é uma menina que no início do livro tem 17 anos, depois a gente tem um salto de 2 anos para frente, né? E aos 17 anos, Guiomar já é órfã de pai e mãe. É uma menina que vem de uma classe baixa, mas ela teve a bênção de ter como madrinha uma baronesa. Não é pouca coisa não, né? Não é para qualquer um. E a baronesa é uma mulher muito generosa, muito boa, e uma mulher que cuida muito bem da Guiomar. A Guiomar perdeu o pai aos 7 anos, depois a mãe se foi quando ela tinha 13. E aí a baronesa colocou ela numa escola. A Guiomar já estava ali, né, empenhada em ser professora, em ter a sua vida, né, caminhando muito bem. Até ela fala, tem uma parte aqui do livro que ela fala que ela precisa poder cuidar de si, de ter o seu dinheiro. Então é uma menina ambiciosa, é uma menina muito inteligente, é uma menina astuta, perspicaz e também muito senhora de si, das suas vontades. É uma personagem muito interessante, muito madura para sua pouca idade. Talvez o sofrimento tenha ajudado nisso também, né? E é uma menina muito bela, uma personagem que tem ali os homens aos seus pés. E é muito interessante toda a construção da Guiomar. Eu gosto dela. Aí a gente tem a baronesa, como eu já disse, né, uma mulher muito generosa, muito boa. Ela tem 50 anos e aqui no livro, tão interessante isso, né? Ela é descrita como uma mulher idosa aos 50 anos. Então é interessante a gente ver também nessa passagem de tempo e passagem de percepção. É muito curioso isso, né? E ela tem uma governanta, que é uma mulher inglesa, que é a Mrs. Oswald, que é uma mulher muito fiel, leal e que está ali disposta a deixar o caminho bem fácil para que os desejos da baronesa sejam realizados.
E aí a gente vai ter 3 jovens homens, e esses 3 são pretendentes da Guiomar. E é o Estevão, o Luiz Alves. Esses 2 são muito amigos, eles se conheceram na faculdade de Direito. O Luiz Alves está 2 anos à frente no curso, então a gente imagina que ele deve ser uns 2 anos mais velho que o Estevão, né? E o Luiz Alves, ele é muito interessante. Ele é um rapaz muito maduro para sua idade, ele é um rapaz muito focado, ele deseja ingressar na vida pública, ele quer ser deputado, ele está muito focado nisso. E ele tem habilidades sociais, uma inteligência emocional muito interessante. Eu gosto muito dele. É o melhor amigo do Estevão, que não se parece nada com ele. O Estevão é um rapaz muito bom, mas ele é assim, sonhador, romântico demais. Ele é o personagem que entrega aqui nesse livro aquele perfil romântico clássico. E ele é muito apaixonado pela Guiomar. Muito ingênuo, é muito... Ai, nossa, assim... Ele é exagerado, sabe? Me incomoda. Não gosto muito dele não, porque é aquele tipo de homem que acha assim, que se insistir consegue. E tem coisa mais chata do que pessoa que fica insistindo com a gente? Não, pra mim não tem, não gosto. E temos um outro terceiro aí, pretendente, que é o Jorge, que é um cara preguiçoso. Ele é herdeiro. E na condição de herdeiro, ele vive a vida sem fazer absolutamente nada, porque ele realmente não precisa se preocupar com isso. É um cara que ele é apático, sabe? Preguiçoso, apático, mas não é mal, não. Nesse livro não tem vilões. Tem homens bons, cada um ali com a sua personalidade, né? Com o seu modo de conduzir a vida, bem diferente, todos os 3, né? E o Jorge, nessa condição de herdeiro, ele é muito, né, tranquilo, assim, ele não tem realmente ambição nenhuma na vida. Talvez o que se chega mais perto de dizer que é uma ambição na vida dele é de agradar a baronesa, que é a tia dele. E aí ele se dispõe, né, depois que a Mrs. Oswald começa a colocar na cabecinha dele ali que seria interessante ele casar com a Guiomar, porque isso deixaria a baronesa feliz, ele se dispõe a esse sacrifício. Então ele vai ser aí o terceiro pretendente. Temos essa amizade muito forte entre Luiz Alves e Estevão, né? O Luiz Alves, ele vai conhecer a Guiomar bem depois, 2 anos depois da Guiomar dispensar o Estevão, é que o Estevão vai aparecer de novo na vida da Guiomar, porque ela se tornou vizinha do Luiz Alves. Quando a filha da baronesa, que tinha a mesma idade da Guiomar, quando a filha dela falece, isso quando elas têm 17 anos, um pouco depois da Guiomar dispensar o Estevão, essa filha da baronesa falece, e aí a baronesa pede a Guiomar para ir morar com ela, para abandonar esse desejo de ser professora e viver com ela. E assim a Guiomar faz. E então ela conhece o Luiz Alves, que é vizinho da baronesa, né? E dali o Luiz Alves se encanta com a beleza dela, que é muita, claro. Mas isso não vai muito adiante, até porque esse não é o foco mesmo do Luiz Alves, que nesse momento está focado em ser deputado, né? Então a gente vai seguir aí essa história de uma maneira que tem um pretendente que não a deseja, não é apaixonado por ela, que é o Jorge, mas está disposto a fazer esse sacrifício para a madrinha ficar feliz. Temos o Estevão, que é extremamente apaixonado, insistente, irritante, pegajoso, romântico. A Guiomar até gosta dele, mas não para ser marido dela, né? Ela tem ambições, ela quer que o casamento dela venha da maneira que ela deseja, né? Com um homem que ela entende que é melhor para ela, que vai atender as ambições de que ela fique numa condição social com um status legal, que
entregue para ela essa tranquilidade social, que é algo que ela deseja, e é super natural ela desejar isso, né? Já que ela vive ali com a baronesa, ela tem possibilidade de se casar aí com um homem que realmente entregue para ela uma vida muito boa, né? E aí ela vai ter, então, esse cara insistente, romântico, pegajoso, chato, que é o Estevão. Tem o Jorge, que seria a melhor opção, porque ela sabe que a baronesa deseja muito essa união. E ela fica dividida, né, entre agradar a si própria e agradar a baronesa. E isso para ela pesa muito, porque a baronesa é como se fosse a mãe. Ela tem um sentimento de gratidão, um sentimento de dívida muito grande, e isso vai pesar na história. E aí depois tem o Luiz Alves, que depois que ele consegue ali se estabelecer profissionalmente, né, dentro da carreira pública que ele queria, aí ele vai declarar o seu interesse pela Guiomar. E ela tem então essa difícil missão, essa difícil tarefa. A quem ela vai de fato escolher? Um homem extremamente apaixonado, que está ali disposto a fazer tudo por ela, mas ela não gosta dele. Mas ela sabe que dele ela vai ter muito, muito amor. Ela escolhe Jorge, que é o favorito da baronesa e faria a baronesa muito feliz, e ela com esse sentimento, né, de dívida, de gratidão, fica ali na dúvida. E tem o Luiz Alves, que é um homem maduro, apesar de tão jovem, é um homem maduro, um homem ambicioso, um homem focado, inteligente, que sabe onde quer chegar, é um cara bem interessante. Então a gente vai ver o desenlace disso aqui no final. Super leve a leitura, gente, muito gracinha, fica mais interessante depois da metade, que é assim, é uma característica, né, das obras do Machado. Começa um pouco devagar mesmo, mas depois melhora. E eu quero falar aqui sobre uma frase, uma parte de um parágrafo que eu amo, gente. Quando eu li isso na minha adolescência, é engraçado, né? Porque assim, às vezes acontece uma coisa que nesse momento você não faz ideia de que este momento tão simples, tão ordinário, vai ter um peso tão grande na sua vida, assim, ao longo dos tempos. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu li esse livro aqui, eu fiquei encantada por uma fala, e foi tão gostoso reler depois de tanto tempo, porque é uma frase que nunca foi embora da minha vida, sabe? Pelo contrário, moldou mesmo uma parte pequena de quem eu sou. Eu carrego esse conselho comigo, como se esse conselho tivesse sido para mim. E eu repito ele ao longo da vida, e eu já repeti ele para inúmeras pessoas. Eu já coloquei em rede social essa fala. Enfim, eu amo. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Que foi a Mrs. Oswald conversando com a Guiomar. Um conselho último, se não consentir mais falar-lhe nisto. Eu creio que a senhora sonha talvez demais. Sonhará uns amores de romance quase impossíveis? Digo-lhe que faz mal, que é melhor, muito melhor, contentar-se com a realidade. Se ela não é brilhante como os sonhos, tem pelo menos a vantagem de existir. Gente, é perfeito. Me moldou um pouquinho enquanto a Vivian adulta que eu me tornei. É uma frase constantemente lembrada na minha vida, que eu trago esse conselho, tento aplicar. E eu amo. E eu fico feliz de poder ler aqui para vocês. Um livrinho leve, gostosinho, com todos esses elementos machadianos. Muito bom. Já leu? Vai ler. Deixa aí nos comentários. Curte o vídeo, compartilha. Eu espero você nos próximos. Beijo, tchau!